Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam sempre contigo. Com alegria, estamos no 19º dia da nossa caminhada em direção a um Natal santo, a um Natal glorioso, onde vamos celebrar o nascimento de Cristo, sabendo quem Ele é. Quem é o Jesus que vamos celebrar nesse Natal? O Evangelho de Lucas é composto de 24 capítulos e estamos estudando um capítulo por dia. E assim, no dia 25, celebraremos o Natal com muita alegria, conhecendo Jesus, sabendo quem era Jesus, o que ele fazia, o que ele pensava, o que ele ensinava e que lição que ele deixou para nós com o seu grande amor de salvação por cada um de nós. Se você não viu ainda os capítulos anteriores, eu sugiro que você tire um tempinho, não é muito tempo que você vai precisar para isso, e assista os vídeos na página Salve Rainha, no grupo Salve Rainha ou no canal do YouTube que você tem na descrição desse vídeo. Vamos agora ler, e eu vou narrar para vocês o capítulo 19 do Evangelho de São Lucas. Mas antes, vamos pedir a orientação do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis com o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Narração do Evangelho de São Lucas, capítulo 19. Zaqueu recebe Jesus. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão e porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Parábola do dinheiro emprestado. Ouviam-no falar. E como estava perto de Jerusalém, alguns se persuadiam de que o reino de Deus se havia de manifestar brevemente. Ele acrescentou esta parábola. Um homem ilustre foi para um país distante, a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas, dizendo-lhes: negociai até eu voltar. Mas os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem: não queremos que ele reine sobre nós. Quando, investido da dignidade real, voltou, mandou chamar os servos a quem confiara o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro: Senhor, teu dinheiro rendeu 10 vezes mais. Ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque foste fiel nas coisas pequenas, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo:
Senhor, teu dinheiro rendeu 5 vezes mais. Disse a este: sê também um governador de 5 cidades. Veio também outro: Senhor, aqui tens teu dinheiro, que guardei embrulhado num lenço, pois tive medo de ti, por seres homem rigoroso, que tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeaste. Replicou-lhe ele: servo mau, pelas tuas palavras te julgo. Sabias que sou rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei? Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco? Na minha volta eu o teria retirado com juros? E disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Replicaram-lhe: Senhor, esse já tem 10 minas. Eu vos declaro: a todo aquele que tiver, lhe será dado, mas ao que não tiver, lhe será tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam e que não me quiseram por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. Depois dessas palavras, Jesus os foi precedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Meus queridos irmãos e irmãs, agora nós vamos começar uma leitura dos últimos dias de Jesus em Jerusalém antes da sua paixão, que vai deste capítulo 19, versículo 29, até o capítulo 21, versículo 38. Continuemos. Entrada em Jerusalém. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide a essa aldeia que está defronte de vós. Entrando nela, achareis um jumentinho atado, em que nunca montou pessoa alguma. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Partiram os 2 discípulos e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando desprendiam o jumentinho, perguntaram-lhe seus donos: por que fazeis isto? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos e fizeram Jesus montar. À sua passagem, muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho. Quando já ia se aproximando da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de grande alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes por todas as maravilhas que tinham visto. E diziam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Nesse momento, alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Ele respondeu: digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Lamentação por Jerusalém. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: ó, se também tu, ao menos nesse dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Mas não, isso está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Eles destruirão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. Jesus purifica o templo e aí ensina. Em seguida, entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Disse ele: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós a fizestes um covil de ladrões. Todos os dias ensinava no templo, e os príncipes dos sacerdotes, porém, os escribas e os chefes do povo, procuravam tirar-lhe a vida. Mas não sabiam como realizá-lo,
porque todo o povo ficava muito admirado quando o ouvia falar. Queridos irmãos e irmãs, esse foi o capítulo 19 do Evangelho de São Lucas. Estamos nos preparando para receber Jesus nesse Natal com grande alegria e sabendo realmente quem é Jesus que vamos celebrar nesse Natal. Se você não viu ainda os vídeos anteriores, veja-os, ou pegue a sua Bíblia e leia os capítulos de 1 a 18. Aproveite a noite, ao invés de ver novela, de ficar assistindo televisão, veja os nossos vídeos, ou leia a Bíblia do Evangelho de São Lucas para se preparar para um Santo Natal. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos ilumine com a sabedoria necessária para entender a sua vontade através das Sagradas Escrituras. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.